tonight. Close your eyes and just stay tight. We have to go. Stay with me while we leave. Don't worry, just believe me. This journey will relieve us. Stay with me while we leave. Stay with me. Olá, seja bem-vindo ao primeiro Chatelaine do ano, seja bem-vinda ao primeiro Chatelaine do ano. Observe que eu usei bem-vindo e bem-vinda. Outro dia, conversando com amigos que têm acompanhado aqui o canal, eles falaram assim: Ivna, eu quero fazer uma reivindicação. Você só fala seja bem-vinda ao Chatelaine. E eu gosto de assistir, eu sou homem. Então fica aí a saudação para você que é homem e que tem acompanhado também meu vídeo. Eu quero agradecer a você que assiste, a você que tem acompanhado e que inclusive tem sugerido para sua esposa, suas amigas. Muito obrigada. E começando o ano de 2017, eu ficava assim pensando, o que a gente vai tratar? O que eu vou tratar? Eu faço até uma confissão para vocês assim, para mim não é tão difícil desenvolver um tema, mas é definir o que tratar. Porque eu gostaria, dentro do possível, que o Chatelaine tivesse um fio condutor, um fio de pensamento, que a gente pudesse fazer uma linha que conduzisse a algum lugar, se é que eu pudesse dizer assim. E aí, o último do ano foi falado sobre o recomeço, né? Início de ano, a gente fecha ciclos, a gente termina um ciclo, inicia um ciclo, é sempre tempo de recomeço. E aí, para poder iniciarmos 2017, fiquei pensando assim, da gente refletir um pouco nesse mês aí de janeiro e no mês de fevereiro sobre alguns aspectos que dizem respeito às nossas escolhas, aquilo que dá sentido à nossa vida, à nossa existência. E esse tema, naturalmente, ele pode ser diluído em vários vídeos, né? E para começarmos mesmo, assim, eu peguei a metáfora do ladrão. E é estranho, né, começar um vídeo falando do ladrão. E eu vou explicar por quê. Eu e meu marido, a gente faz muitas palestras em encontro de noivos, geralmente 9 por ano, que são encontros que fazem preparação para aqueles jovens adultos também, porque hoje em dia é muito comum pessoas que já vivem junto há anos e que resolvem tomar a decisão de se casar na igreja. E a igreja exige que os casais que querem se casar na igreja façam um dia de preparação para o sacramento do matrimônio. E dentre esse encontro, no dia desse encontro, eles escutam algumas palestras, fazem reflexões e eu e meu marido, a gente sempre trabalha o tema que é a harmonia conjugal. Dentre vários aspectos tratados dentro dessa palestra, um deles que a gente gosta muito e eu fiquei pensando que ele tem a ver em outras tantas dimensões da vida, inclusive neste que eu quero falar agora, é uma historinha que eu conto comparada ao ladrão do fundo de quintal, que são esses ladrões que fazem os furtos do nosso cotidiano. Vamos fazer essa comparação de uma forma mais clara. Quem já morou no interior ou quem mora no interior consegue entender bem essa ideia do quintal. Aquela casa que tem o quintal, que tem o pé de manga, né, e que tem um muro mais baixo. E vez ou outra é comum o menino que pula o muro para roubar a manga do pé. Né? Ainda mais na época que o pé está madurinho, então você começa a observar que sempre tem um visitante no seu quintal pegando a manga. Só que num dado momento você também começa a perceber que anda sumindo algumas coisas da sua área. Então um dia tinha uma roupa pendurada no varal e aquela peça de roupa some. Outro dia você fez um churrasco, fez alguma coisa na sua área de serviço, esqueceu um objeto, você se dá conta que aquele objeto some. Então, esses pequenos furtos que, no fundo, a gente sabe, é aquele ladrão do fundo de quintal que vai lá, rouba uma coisinha, rouba outra e a gente vai deixando. Costuma aparecer até furtos dentro da nossa própria casa e também você vai deixando, porque ninguém vai chamar uma polícia, né? Ninguém faz um boletim de ocorrência para um furto pequeno. Você faz, geralmente, um boletim de ocorrência para grandes assaltos. E trazendo isso para a vida a dois, para a vida cotidiana, esse ladrão do fundo de quintal é aquele ladrão que vai roubando essas pequenas coisas do nosso cotidiano, são os pequenos furtos. Isso na vida 2 é um perigo. É um perigo porque a gente vai negligenciando aquilo que é importante, que precisa ser resolvido, vai deixando. Não é por acaso que a gente vê, por exemplo, casais que muitas vezes viveram uma vida inteira juntos, num dado momento você se surpreende dizendo quando um chega para você e fala assim, nossa, eu vou me separar.
e você vira e pergunta assim, como assim separar? Você até então entendia que eles viviam muito bem, quando na verdade ele vira, ou ela vira para você e diz assim, não, a gente não vive bem, a gente nem está se suportando mais um ao outro. Na verdade foi um amor que foi morrendo aos poucos, né? Porque ninguém acordou amando e no outro dia acorda e não ama mais. Foram os pequenos furtos, e esses pequenos furtos foi roubando dia a dia, foi roubando o olhar, foi roubando a atenção, foi roubando o toque, foi roubando o carinho, foi roubando o tempo, foi roubando tanta coisa daquela vida a dois que num dado momento roubou tudo. Roubou até aquele sonho que um dia eles firmaram juntos no altar, firmaram juntos, talvez até num cartório ou num desejo de viverem juntos. Então, esse ladrão de fundo de quintal, que é muito esperto, que é muito inteligente, ele atua no cotidiano, sabe? Ele está dentro das nossas relações. E ele não se aplica apenas na relação conjugal, na relação entre marido e mulher, mas ele se aplica em tudo na nossa vida. Ele se aplica nos nossos projetos, ele se aplica nos nossos sonhos, ele se aplica na nossa relação com os nossos filhos, com os nossos pais, no nosso ambiente de trabalho. Porque muitas vezes, observe, a gente começa o ano com aquele vigor, né? Nossa, eu estou com esse projeto, eu vou começar a fazer aquela esperança gostosa, aquela motivação gostosa de início de ano, de recomeço, como eu falava no Chatelaine do ano passado, parece que está longe, né? Quer dizer, da semana passada, do ano passado, e de repente a gente vai esmorecendo, esmorecendo, e esse ladrãozinho começa a entrar. Aí começam os pequenos furtos, e vai deixando que roube da gente aquelas ações, aquelas pequenas ações que vão dando sentido àquilo que é o maior, que é o sentido da nossa existência. Então, hoje o convite do Chatelaine de hoje é para que a gente possa pensar quem são esses ladrões? O que são esses ladrões hoje? Que tem impedido, que tem sido empecilho para que eu dê conta de fazer algumas mudanças que eu preciso fazer, para que eu dê conta de agir naquilo que precisa ser feito, né? E todo mundo bem sabe quais são esses ladrões, você não precisa fazer grandes reflexões, porque no fundo você tem muita clareza deles, eles estão aí todo dia, toda hora à sua frente, né? Então, que a gente tenha coragem de passar isso a limpo, de não ficar postergando, porque o preço lá na frente pode ser muito alto. E esse preço alto, que pode custar muito, é o que a gente vai tratar no Chatelaine da semana que vem, em que a gente vai dar continuidade sobre a consequência maior quando esse ladrão, depois de ter feito tantos furtos, faz o maior assalto na nossa vida. Então fica essa reflexão e eu aguardo você no Chatelaine da semana que vem. Muito obrigada.